YouTube, vamos falar sobre Berserk. Então, o mangá de Berserk sofre de um fenômeno bem interessante que é a maioria das pessoas só liga pra um arco, que no caso é a Era de Ouro. O arco foi adaptado tipo 2 vezes e todo mundo só fala dele, especificamente dele. Eu entendo porque eu já ouvi alguém falando que não é que o mangá de Berserk decai, é que a sua parte mais interessante tá logo no início. E eu compreendo esse pensamento, eu acho justo. Só que aí eu sinto que algumas pessoas jogam os outros arcos e os temas da história pós Era de Ouro pro lado, sendo que tem algumas coisas muito interessantes neles. Então aqui nesse vídeo eu vou elogiar um bocado o arco Convicção ou Punição, ou Conviction, sei lá, de Berserk, que eu julgo ser o arco mais subestimado e também pessoalmente meu favorito. Eu sei que uma galera não gosta tanto dele, acha ele o arco mais fraco, e também foi ele que teve o azar de ser adaptado em 2016, só que tem umas coisas muito legais nele, então vamos lá, vamos entender aqui. Obviamente, spoiler de Berserk. O mangá de Berserk tem uma estrutura narrativa no mínimo interessante, porque a gente começa com o Guts andando com o Puck matando demônios, a gente passa tipo uns 10 capítulos nisso, mas lembrando que os primeiros capítulos de Berserk são gigantescos, são 100 e poucas páginas, então é um bocado mais longo do que parece. E aí, a gente tem um flashback, que é o arco mais famoso de Berserk, e dura 100 capítulos. E aí depois a gente volta exatamente pra onde a gente parou, com o Guts e o Puck andando por aí matando demônios. E no mundo real, a Era de Ouro levou uns 6 anos. Então isso cria uns rolê aí. Em primeiro lugar, esse flashback gigantesco serviu pra contextualizar o mundo e o personagem do Guts ainda mais. Guts, no primeiro arco, que é o Espadachim Negro, ele só é muito Ed. Violentamente e agressivamente Ed pra cacete, todo mundo uma formiga, eu piso em todos vocês. E aí a gente vê a Era de Ouro e fica tipo, ah tá, ele é um personagem maneiro, brabo. E aí agora, depois que o Guts passou por tudo que ele passou, a gente volta pro Guts Ed. Ele tá lá matando crianças, sendo agressivo e tendo discursos tipo, eu trevas, Mas tipo, você viu o que aconteceu com ele, então você tá um pouco, pô, ele só tá muito quebrado e atuando um tiquinho. E também no momento que a Casca é sequestrada e levada pra torre lá, quer dizer, mais ou menos pra torre, logo, o Guts perde 90% dessa pose Ed dele. Até porque agora temos o contexto de ele não tá atrás de vingança. Ele tá lutando pra proteger alguém. E sabemos quem é por causa da Era de Ouro. E sabemos o que ele está enfrentando por causa de Era de Ouro. Então ele consegue ter esse lado e essas cenas que fazem garotos de 14 anos olharem e pensar, nossa, quero ser assim no futuro. Ao mesmo tempo que ele é tipo um personagem mesmo. Bem construído, complexo, com várias camadas. Guts naqueles primeiros capítulos era muito unidimensional. Até a gente chegar no finalzinho, mas aquele finalzinho, por mais que dê um ponto interessante pro personagem, não justificava todas as ações dele naquele arco. Só que esse não era o ponto de qualquer forma, então foda-se. Porém, ter toda a Era de Ouro no meio e aí voltar pra esse estilo de Guts e esse estilo de história tanto tempo depois, é muito legal porque você tem agora esses elementos de maneira contextualizada. E o outro ponto que eu quero trazer aqui é a questão do gênero dessa história. Berserk é uma das obras mais icônicas de Dark Fantasy. É tipo uma das referências desse subgênero. Se você não sabe o que exatamente é Dark Fantasy, a forma mais simples e mais direta de explicar é: pega a fantasia e taca uma pitada bem forte de terror. Coloca uns temas mais delicados e mais pesados e faz com que esse mundo não seja legal de se habitar. Aqui uma questão interessante sobre Berserk. Eu argumentaria aqui que ele só é Dark Fantasy durante tipo 30% da sua história. Tem um vídeo muito velho meu aqui nesse canal, o primeiro vídeo realmente trabalhadinho que eu fiz aqui no canal, onde eu trago a ideia de que o universo, estilo de história e subgênero em geral de Berserk mudam de acordo com o ponto que o Guts está em seu arco de personagem. Era de Ouro é muito mais sobre as questões políticas e intrigas humanas do mundo, enquanto tem os apostas aparecendo aqui e ali. E aí, pós-eclipse, o Guts tá na merda, então o mundo é uma merda, então ele mete a porrada em demônios e fica muito irritado com a vida e triste com a vida ao mesmo tempo. E aí, todo lugar que ele passa, todo mundo morre, porque é eclipse. E aí, depois, ele faz os novos amiguinhos dele lá, e a nova família, e o novo bando. E aí, a história fica infinitamente mais leve. Claro que ainda é Berserk, então naturalmente tem umas coisas muito ferradas ali no meio. Mas em geral, o Guts está de boas, porque agora ele tá com gente que tá de boas. Então a vibe puxa um pouquinho pra um D&D. Portanto, eu argumento aqui que os únicos momentos que Berserk é um Dark Fantasy mais purão mesmo são em Espadachim Negro e Convicção. Sendo que em Convicção, a arte do Miura e o estilo de escrita do Miura melhoraram muito mais. Afinal, a ideia é que você fique melhor na sua arte com o passar do tempo. Então esse maluco, Descansa em Paz, coloca umas
situações muito perturbadoras nessa porra dessa história e desenha uns bagulho muito grotesco. Grotesco em um nível que quase que passa dos limites, só que de uma maneira que funciona. O melhor exemplo disso é o arco dos elfos, que, como eu falei, está dentro do arco Convicção. A figura de elfos é algo que está em Berserk desde o início e é algo que é colocado como inequivocavelmente bom. E aí vem esse pedaço da história e nos entrega meio que elfos falsos e é possivelmente um dos pontos mais darks da história inteira. A reviravolta de que essas criaturas são crianças muda muito sua perspectiva de todo o arco até então, porque você se lembra de algumas cenas das criaturas matando umas outras e você pensa, são crianças. E é a cena onde o Guts mata muitas dessas criaturas e seus corpos voltam ao normal e são um bando de crianças agora pegando fogo. É uma imagem no mínimo perturbadora e que puxa muito pra questões do próprio personagem do Guts. Algumas de suas cenas mais tensas vêm quando ele tem que matar uma criança. Ele acaba de fazer isso sem saber de novo. Tem algumas partes, algumas sessões que realmente reviram o estômago. Não dá pra mostrar, porque gore. Só que o Miura tava inspirado. Tipo, voltamos a nos focar no Guts matando apóstolos, indo de cidade em cidade fazendo isso? Beleza, olha o que 6 anos faz com o traço de uma pessoa. Durmam bem. Depois de 100 capítulos lidando pouco com o aspecto mais, entre aspas, fantasioso de Berserk, fora, obviamente, o final da Era de Ouro, né? Foi um pouco refrescante ter esse mundo de volta de uma maneira tão intensa e jogada na sua cara. E isso me leva também pra um dos principais motivos pelo qual eu gosto tanto desse arco. O papel que religião tem nele. Aqui no Ocidente, religião e terror são dois assuntos que andam de mão dada. Especialmente cristã e paganismo europeu, devido às questões históricas que vem aí. E isso em particular no Ocidente, é claro. Só que eu tô olhando pra Berserk do ponto de vista de alguém ocidental porque eu sou ocidental. Então ver o Miura lidando com esse assunto em uma Dark Fantasy é muito interessante. Nosso antagonista do arco ser um padre. Um padre cujo principal ponto é ir contra hereges. Tem aquela cena de afunda a cabeça de alguém com uma bíblia, essencialmente. Isso é incrível. E junto com o Mosgus também tivemos a Farnese, que é uma das personagens mais interessantes de Berserk, pelo menos quando ela é apresentada, pois ela é uma devota cegamente fiel à religião daquele mundo e a todas as regras da igreja. Porém, impulsos impuros, na visão dela, começam a surgir, e isso é errado, pois ela tem que seguir as regras da igreja. Ela precisa seguir as regras de seu Deus, ou de sua divindade em geral. Regras que foram impostas pela própria igreja, pela própria organização que ela segue. Então tá sendo mostrado aqui, pelo aspecto de uma história que puxa muito pro terror, as partes mais aterrorizantes da igreja católica num período medieval. Com o Mosgus e sua doutrina de se você for herege ou pecador, você merece a morte, nada menos do que isso. E a Farnese e outros personagens com o pensamento de eu devo seguir as regras que a doutrina me diz pra seguir, independente de meus pensamentos pessoais e meus impulsos pessoais, ou então eu mereço a morte e nada menos que isso. E tudo isso fica muito fascinante quando lembramos o que é o deus do mundo de Berserk. O mundo de Berserk é regido por esse conceito chamado a ideia do mal. Agora, o capítulo onde ela aparece foi descanonizado pelo Miura. Eu discordo dessa ideia dele. Pelo que eu compreendi, ele decidiu descanonizar esse capítulo, pois é uma reviravolta que ele gostaria de colocar apenas lá pra frente, porque ela revela coisas demais sobre o mundo de Berserk. Então o conceito não foi descanonizado, só o capítulo em si, mas eu acho que a história fica melhor quando você revela essa informação no momento que ela realmente é revelada. Mas seja como for, foda-se, vamos lá. A ideia do mal, o deus do mundo de Berserk, é na verdade um amálgama dos pensamentos da humanidade inteira. Assim como todos os elementos sobrenaturais do mundo de Berserk vieram desses pensamentos humanos. Então Berserk tem o pensamento de que a maioria das pessoas é má, por isso Deus é a ideia do mal. Se as pessoas naquele mundo fossem melhores, o Deus dele retrataria essa índole. Então pensa um pouco no conceito de que a ordem religiosa do mundo de Berserk está espalhando medo e violência, e ao fazer isso, o Deus desse mundo fica mais corrompido. Isso é só conceitualmente muito fascinante e uma ideia muito legal para uma história mais puxada pro terror com esse tema mais religioso. Mas é claro que você pode discordar do motivo do Miura ter retirado a ideia do mal da história, e se o conceito naquele capítulo ainda é canônico ou não. Eu acho o conceito canônico ainda. E junto disso também tem o aspecto do paganismo ali do lado, que é retratado como mídia geralmente trata paganismo europeu, como um bando de selvagens e blá blá blá, o que pode ser problemático ou não pode ser problemático, depende da sua visão. Só que eu acho a presença desse conceito já interessante, porque aquela seitazinha serve como um escape da igreja que rege a Torre de Convicção. O fato do culto existir ali do lado só deixa isso tudo muito interessante, mesmo sem ir muito a fundo. Inclusive a cena da orgia lá é meio perturbadora mesmo, só que é um perturbador de forma bem executada. A parte onde tá todo mundo usando drogas e o cara tem que beijar a serpente
serpente do outro, não é uma serpente, obviamente, é um bocado perturbador. Essa sessão inteira entrega bem o lado mais grotesco e desconfortável do arco. Esse arco tem problemas? É claro que tem. Eu acho que até na ideia de cenas perturbadoras tem algumas que eu acho um pouquinho desnecessárias, tipo a porra do cavalo. Eu sei que ele é icônico esse ponto, mas a porra do cavalo. Entre algumas outras coisas, mas tem um problema muito, muito sério, que é eu sou bem boiolinha desse arco, portanto eu não estou afim de falar mal desse arco. Então seria muito legal e muito conveniente se do nada, agora mesmo nesse vídeo, aparecesse alguém que não gosta tanto desse arco e falasse mal desse arco por mim. Seria muito legal e muito conveniente. Ah, oi Psyne, tudo bem? Mas é claro que também não é perfeito, né, filhão? Qual foi? O maluco vai falar de Berserk e eu não vou ser spawnado aqui. Ah, tá maluco? Eu concordo com o Danael no sentido que o arco da Era de Ouro é bem superestimado na fanbase de Berserk, tá ligado? Porque a gente tem muito mais coisa boa pra olhar pra obra além desse arquinho. Porém, o arco da convicção não é muito bem esse exemplo. Mas o que me pega no arco da convicção é que a gente tinha acabado de sair de um pseudo arco, né, que seria o arco das crianças perdidas, que tem uma das melhores vilãs, que seria a Rossini, tem uma das melhores lutas, melhores desenvolvimentos de personagem, mostrando pra gente o quão longe o Guts estava disposto aí, não só pra cumprir esse objetivo de matar todos os apóstolos, pra também mostrar o quão impossível é essa meta dele. E a gente sai de tudo isso pra Padre Minecraft. Estou embasbacado. O Mosgos, mano, ele funciona assim, ele serve muito bem pra representar a parada da religião, fazer uma crítica a isso, porém ele é chato de um jeito ruim. A ambientação e o jeito com que esse arco é meio arrastado, sem contar que ele adiciona muitas informações e coisas novas, que eu não vou listar todas aqui porque eu não odeio o Danael e eu não vou fazer ele editar tanto assim essa parte, fez com que pra mim esse arco se tornasse uma experiência um pouco estressante, tá ligado? Sobrecarregou a parada a um ponto que eu não vi a hora de acabar pra gente começar um dos melhores arcos de Berserk, o meu favorito pelo menos, que é o Millennium Falcon, que não se preocupem, o Danael irá sim fazer vídeo sobre esse arco, eu tenho a família dele sobre custódia. Bom, mas eu também não quero estragar o vídeo do Danael, ficando 40 minutos aqui explicando detalhadamente porque eu não gosto tanto do arco da convicção, então adeus rapaziada, falou. Mas ainda assim é um arco que tem muita qualidade, muitos pontos legais, e no momento atual é meu favorito da obra. Talvez se eu reler de novo o Berserk, mude de opinião, mas eu gosto muito desse arco. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Agradecimentos especiais ao Psyne por fazer meu trabalho por mim. Até a próxima e até!